TV, agora o intervalinho comercial, a gente volta já já com a nossa programação. E tudo normal, tudo continua aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. Olha, a coluna do Demetrio Vecchioli trouxe uma apuração que revela que 6 empreendimentos imobiliários em São Paulo unem os 2 maiores escândalos recentes de corrupção no país. A Odebrecht e Daniel Vorcaro foram sócios na venda de 577 apartamentos em São Paulo. A gente confere mais detalhes na coluna do Demetrio Vecchioli no portal metrópolis.com. Já está aqui aberto para mim. Vou te convidar para ler a matéria do Demetrio aqui comigo. 577 apartamentos em conjunto do Vorcaro com a Odebrecht. São 6 empreendimentos imobiliários em São Paulo e unem esses maiores escândalos recentes de corrupção. Eles são as sociedades entre a Novonor, um novo nome que a Odebrecht escolheu para limpar sua imagem depois do escândalo da Lava Jato, né? Claro que todos nós conhecemos. Novonor. Um desses empreendimentos ficou pronto há menos de um mês, com 21 apartamentos de luxo, e outros 3 estão em fase de comercialização de 555 apartamentos e 70 unidades não residenciais. 2 deles já foram anunciados, mas não foram lançados. Todos impactados por bloqueios judiciais impostos pela Justiça de São Paulo aos bens do antigo controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, que agora está preso. Os empreendimentos pertencem a 5 incorporadoras que, pelo lado da Odebrecht, têm como sócia a Orion Empreendimentos e, pelo lado do Vorcaro, sociedades anônimas que têm como únicos sócios 2 fundos de investimentos atribuídos ao banqueiro. Esses fundos, segundo o liquidante, foram utilizados como instrumento de aquisição e títulos formais de bens destinados ao uso e benefício pessoal de Daniel Vorcaro. Certo. Vamos às explicações, né? A coluna do Demetrio, a OR, que é o braço da incorporação da Odebrecht, disse que negociou os aportes em 2022 com empresas vinculadas a Augusto Lima, que era então CEO do Master, e que os acordos foram precedidos de procedimentos de governança que não encontraram menção ao Banco Master ou Vorcaro como possíveis beneficiários à época. Lembrando que Augusto Lima também foi preso pela operação da Compliance Zero. Usa atualmente tornozeleira eletrônica. A OR, que é esse braço aí da Odebrecht, também afirma que depois de saber pela imprensa dos processos em curso contra as suas sócias, adotou as medidas cabíveis para encerrar essa associação. Muito bem, há poucas semanas ficou pronto também o primeiro empreendimento fruto da parceria iniciada em setembro de 2022, lá atrás. É o edifício boutique Balme Itaim, cujo menor dos 21 apartamentos tem 219 metros quadrados. É isso mesmo. E não custa menos que 8 milhões de reais. A incorporadora é a ORSP, ou ORSP 29, uma sociedade meio a meio entre a Orion, Odebrecht e a Magma, dirigida por David Lopes Monteiro. Deixa eu chamar o Felipe para a gente falar sobre isso. Porque, Felipe, é o seguinte, são muitos nomes. É um fundo do fundo, aí a Odebrecht que muda de nome, é um braço da Odebrecht que tem um outro fundo. E me parece que é um querendo esconder o outro, e é um sócio que eu não sabia muito bem, que estava ligado ao Daniel Vorcaro. À época, na verdade, quem era o CEO era o Augusto Lima, que estava lidando com isso. E, na verdade, o Augusto Lima está prejudicado tanto quanto o Daniel Vorcaro. Então, muitos problemas de grandes empresas ligadas a grandes escândalos. E eu vou passar a bola para o Felipe, mas antes de passar a bola para o Felipe, convido vocês que estão voltando do intervalo aí da Fast TV para acompanhar nosso debate sobre a matéria do Demetrio Vecchioli, que está na capa do portal Metrópolis e trata aí da união da Odebrecht com o Banco Master, com Daniel Vorcaro, na venda e na construção de imóveis luxuosos em São Paulo. Felipe, como eu estava dizendo, é o fundo do fundo, um braço, um outro nome, são empresas que precisam ir se modificando, se fundindo, fazendo sociedades para conseguir fazer esses grandes negócios.
E essa é a grande questão, né, quando se vê esses grupos econômicos, né, se unindo, né, utilizando de vários tipos de subterfúgios, né, criando fundo, fundo com vários outros fundos como sócio, aí no final da cadeia alimentar, né, chega o nome do Daniel Vorcaro ou o nome de outra pessoa ligada ao Daniel Vorcaro, né, ou seja, esse tipo de expediente, né, é utilizado exatamente para ocultar patrimônio, para ocultar, o nome da pessoa física responsável por trás das empresas e do fundo, né. Então eu espero, de fato, que a Polícia Federal, a Justiça, no caso de São Paulo, né, vê se tem algum tipo de irregularidade nesse tipo de união, né, e de fusão no negócio da Novo Honor, né, o nome da Odebrecht é novo, da Odebrecht, com o Daniel Vocaro. Agora, uma situação que vale registro, né, é que a Justiça do Estado de São Paulo bloqueou esses bens, né, que são bens de empresas ligadas ao Daniel Vocaro, né, ou seja, tem uma ligação clara com o Daniel Vocaro e esses bens estão bloqueados e vai ser utilizado, né, no futuro próprio para ajudar, né, a recuperar parte do prejuízo que o Daniel Vocaro e o Banco Master fez, né, em relação à economia do Brasil, em relação a várias pessoas, né, causando dano a várias pessoas. Mas outro registro é como, né, é difícil, né, no Brasil, você ver o trabalho da Polícia Federal em relação a esse assunto, né, porque, de fato, a criação de empresas e mais empresas, né, é, fundos de investimentos, né, está muito ligado também, claro, 98%, né, são legais, são legítimos, são regulares, né, mas esse tipo de expedientes são utilizados exatamente para lavagem de dinheiro e para ocultação de patrimônio. E ainda bem que a Justiça do Estado de São Paulo conseguiu, né, identificar esses imóveis e bloqueou, né, Neila. Então não dá para esconder 100% do tempo, não. Eu estou vendo a matéria aqui do Demétrio, enorme a matéria, eu sugiro que vocês em casa ou que estejam no trabalho leiam a matéria, porque ele esmiuça direitinho cada um desses empreendimentos, Felipe, é incrível. Me veio aqui à mente, sabe o quê? Os imóveis que eram oferecidos ao Paulo Henrique Costa do BRB como propina para fazer negócio do Banco Master com o Banco de Brasília. Os mesmos imóveis, assim, a mesma qualidade de imóvel, assim, o mesmo luxo. E aqui são vários. Então, tem imóveis na Vila Conceição, Vila Nova Conceição, Verde Bahia, várias associações aqui de novos imóveis. Então, a coluna do Demétrio e essa matéria específica que está na capa do portal Metrópolis esclarece todos esses imóveis específicos. Tem aqui a manifestação da Odebrecht, esse braço da Odebrecht, explicando direitinho qual é essa participação e a sociedade com o Daniel Vorcaro e os valores específicos que foram investidos pela Odebrecht e pelo Vorcaro, que, por exemplo, em uma dessas incorporações, só um dos lotes custou 40 milhões de reais. Então, tem muitos dados, muita informação aqui na matéria do Demetrio, imóveis na Vila Conceição, Vila Nova Conceição e Itaim. Então, tudo muito declarado aqui, prédios de luxo no Itaim e o organograma de como esse organograma que está aqui do lado, de como tudo acontecia, né? O Daniel Vorcaro em cima e todos os fundos, o nome dos fundos, os nomes das empresas e como cada uma delas participavam nos empreendimentos. Dá para entender direitinho aqui nos empreendimentos que estão embaixo aí para vocês, os nomes dos empreendimentos e os locais dos empreendimentos de luxo que estavam sendo construídos. É incrível como Daniel Vorcaro estava ligado em todos os empreendimentos deste país, de academia de ginástica de luxo em São Paulo, a imóveis, a festas, a tudo que acontece nesse país. A gente está com a capa do Portal Metrópolis aberta aqui, essa matéria continua sendo a matéria de capa, as outras matérias continuam falando aqui do Portal Metrópolis. Continua falando aqui de Vorcaro. Vorcaro tem derrota na Justiça dos Estados Unidos e pescaria de bens continua. Farmacêutica que era ligada ao Master atrasa a entrega de insulina ao SUS e cobrada pelo governo.
E para a gente encerrar nosso contexto metrópolis, uma última matéria, um último assunto que também vem repercutindo